O Atari é um perdedor inútil, que também é rejeitado pela primeira paixão. Então ele tornou Reese a garota mais popular e gostosa da escola. Posso confiar em você. Agora a ex dele está com tanto ciúme que ela começa a fazer o que ele quer para ser aceita novamente e ter filhos com ela. Tudo começa quando a amiga de infância de Watari, Satsuki, a garota que costumava passar todos os dias brincando com ele, de repente arruína seu jardim e desaparece sem dizer porquê. Assim como meus ex-namorados que se foram, não sei o motivo. Por que você é gay? Depois de 6 anos, Watari perde os pais e se muda para Tóquio, onde ele passa a morar com sua irmã mais nova, Suzu. Na escola, Yukari, a paixão do nosso garoto, o convida para participar de uma reunião do clube com ela. Por um segundo, parece que o dia dele não poderia ficar melhor. Mesmo assim, ele deixa passar a chance porque cuidar de Suzu vem em primeiro lugar. Mais tarde naquele dia, ele vai para casa e faz comida para ela. Suzu elogia sua culinária como se ele fosse um chefe profissional. E os dois compartilham um jantar muito bom juntos. Na manhã seguinte, o Atari ajuda a arrumar o cabelo e a levar até a escola. Durante a viagem, ele percebe uma presença estranha atrás deles, mas opta por não reagir. A mesma figura continua aparecendo ao seu redor o dia todo. Quando ele está pensando, talvez seja algum tipo de agente do FBI. Então, de repente, ele descobre que é Satsuki. Ela casualmente diz a ele que está feliz em vê-lo novamente, mas o Atari deixa claro que ainda não consegue perdoar o que ela fez. Quando ele tenta sair, ela de repente o agarra por trás em um abraço esmagador, apavorada. Ele corre para casa, onde Suzu pede que ele vá conferir o novo jardim com ela. Satsuki aparece na casa de Watari segurando uma pá e seu humor piora instantaneamente. Ele diz a ela para ir embora antes que ela estrague sua vida novamente. Ela faz exatamente o oposto, joga-o no chão e começa a beijá-lo. Não, Deus, por favor, não, não! O Atari é um cara legal, então seu cérebro não consegue lidar com a situação e ele desmaia. Mais ou menos nessa época, Yukari passa pela casa dele para deixar alguns papéis do trabalho pós-escola. Grupo e acaba vendo os dois lutando em uma luta da WWE, o quê? No dia seguinte, o Atari tenta se desculpar com Yukari por abandonar o grupo novamente. Quando Satsuki caminha e gosta de seu palco, ela caminha até Yukari, agarra seu peito e brinca que o Atari claramente gosta de garotas. Quem tem os grandes? O quê? Yukari fica vermelho brilhante. O Atari entra em pânico, arrasta Satsuki até o telhado da escola, e lá ela pega a mesma pá de 6 anos atrás e a entrega. Isso finalmente o faz perguntar por que ela destruiu seu canteiro naquela época. Satsuki ignora isso, diz que não entenderia mesmo se ela soletrasse e, em vez disso, casualmente, diz que pode fazer qualquer coisa suja que quiser com ela como pedido de desculpas. Pare com isso, obtenha ajuda. O rosto do Atari fica vermelho de novo, porque o aguado do Gai é um cara legal e não pode fazer nada. Assim como você. Ele exige saber por que ela ficou com ele em primeiro lugar, mas ela apenas diz a ele para pensar por si mesmo e vai embora. Mais tarde, a caminho de casa, o Atari avista Satsuki carregando Suzu nos braços. A perna de Suzu está arranhada e ele imediatamente presume que Satsuki a machucou, pronto para derrubá-la. Suzu o abraça e rapidamente explica que caiu sozinha, e Satsuki apenas ajudou depois. Ela também diz que quer que Satsuki os ajude com seu pequeno projeto de quintal, então o Atari acaba tendo que aceitá-la, goste ou não. No dia seguinte, o Atari está fazendo compras com Yukari para comprar as coisas que seu grupo precisa. Enquanto eles caminham, ela pergunta baixinho se ele e Satsuki são um casal. Ele enlouquece, nega imediatamente e em sua cabeça admite quem ele realmente quer namorar como Yukari. Quando ele volta para casa, encontra Satsuki já ocupado no quintal, trabalhando no solo. Ela menciona como eles costumavam sair com os filhos dele, então zomba dele sobre sair com a garota de peito grande e diz que também quer sair com ele. O Atari, confuso, diz a ela para parar de brincar. Satsuki então reclama que sua blusa está encharcada de suor e casualmente começa a tirá-la. Sim, 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 sim. O Atari corre para detê-la. Ambos perdem o equilíbrio e caem juntos no chão. Exatamente quando o Tamayo os encontra. A tia dele vê a cena, explode, e chama o Atari de pervertido, dizendo que se ele vai fazer esse tipo de coisa sob o teto dela, ele pode sair. O que você quer dizer com isso? Isso o assusta, porque ele percebe que pode acabar sem ter onde ficar novamente. Após a explosão, o Atari leva Suzu para passear e diz a Satsuki para ir para casa. Ela ainda o segue e pergunta por que ele não mora com os pais. O Atari explica que eles faleceram e depois disso, ele e Suzu foram jogados de um lado para o outro, da casa de um parente para outro, até que acabaram na casa de Tamayo, sempre meio que esperando para serem expulsos. Satsuki calmamente aponta que se Tamayo realmente quisesse que eles fossem embora, para começo de conversa, ela nunca teria deixado que eles fizessem aquele pequeno projeto de quintal na casa dela.
Mais tarde, enquanto Tamayo toma banho, seu gato rouba seus óculos. Ela sai correndo apenas com uma toalha e bate direto em Watari. Quem veio pedir desculpas, chocado, ela corre de volta pra dentro e o chama de pervertido total. Enquanto isso, Watari cai de joelhos do lado de fora da porta e pergunta se ele e Suzu podem continuar ficando com ela por um tempo. Depois de consertarem as coisas, ele e Suzu voltam a trabalhar no quintal. No dia seguinte, Yukari convida Watari para estudarem juntos, e Tokui instantaneamente começa a mexer com... Ele superou isso. Watari acha que não há como uma garota como Yukari gostar dele. Mas Tokui brinca que talvez esta seja finalmente sua chance de deixar de ser titular de um V-Card. Quem é igual a vocês? Mais tarde, a chuva começa a cair, então Satsuki dá um guarda-chuva a Watari. Ele pergunta por que ela nunca apareceu no jardim naquela manhã. Ela sorri e pergunta se ele estava esperando por ela. Não conhecendo Yukari, ouve tudo. Quando Watari chega em casa, ele encontra um dos últimos testes de matemática de Suzu guardado dentro dela. Armário, ele descobre que ela continua bombardeando de propósito só para que ele possa ser seu tutor. Ele ataca lá fora e encontra Satsuki, que está totalmente molhado pela chuva. Ele pergunta por que ela mentiu sobre ter outro guarda-chuva. Envergonhada, ela diz que esqueceu. Ele enrola sua jaqueta em volta dela e a leva para casa. Depois vê como ela atropela a casa. Querendo saber onde estão os pais dela, ele é puxado para dentro por Satsuki, que lhe diz para parar de viver. Apenas para Suzu, e começaram a aproveitar a própria vida também. Isso o atinge fortemente, mas sendo um homem sigma. Ele sai, mas depois admite que ela estava certa. Mais tarde, quando ele fala com Suzu, ele pergunta se pode gastar o fim de semana estudando com Yukari. Ela começa a chorar e diz que quer toda a atenção dele, e isso finalmente leva Watari ao limite, e ele desmaia. Na manhã seguinte, ele acorda doente. E encontra Satsuki deitado ao lado dele, mas ele diz, vamos para outra rodada. O quê? Mas então ele percebeu, é a vida real. Então de repente ele enlouquece e pergunta por que ela está ali. E ela casualmente diz que veio aquecê-lo. Ele a chama de estúpida, mas então a campainha toca. É Yukari. Depois de se certificar de que não está imaginando coisas, ele a deixa entrar. E ela vai direto para a cozinha como se seu lugar fosse lá. De volta ao quarto dele, Watari entra em pânico, sabendo que tudo acabará se Yukari encontrar Satsuki escondido lá. Então Yukari entra com um mingau caseiro, Satsuki desliza para baixo do cobertor enquanto Wateris desajeitadamente tenta se manter acima dela. Ela se agarra a ele e sussurra que ele pode fazer qualquer coisa. Ele quer. Sua mente entra em curto-circuito total. Então Yukari vê um remédio ao lado da cama e percebe... Satsuki trouxe mais cedo. Com ciúmes, ela larga o mingau e vai embora. Depois disso, Watari rapidamente se afasta de Satsuki, apenas para ver que ela está com calor e pede para ela ir, porque seu joystick está no limite. Mais tarde ele experimenta o mingau de Yukari e percebe que tem gosto. Incrivelmente ruim, mas ele ainda se força a comê-lo. Enquanto isso, Suzu fina Satsuki no quintal e pergunta sobre o homem mais velho com quem ela fugiu depois que o jardim foi arruinado 6 anos antes. Satsuki mente diz que não havia mais ninguém lá, então pergunta se Suzu alguma vez contou a Watari. Suzu diz que não, e admite que ficou quieta porque estava com ciúmes da atenção que ele dava. Satsuki o queria só pra ela. No dia seguinte, Watari vê alguns caras mais velhos tentando... Risen e Yukari, mas vai embora porque acha que ela já os conhece. Yukari percebe ele e pergunta ele para estudar com ela, então eles vão para a biblioteca. Enquanto eles estão lá, Watari se pergunta por que ela até passa tempo com alguém como ele. Yukari diz que a professora pediu que ela ficasse de olho nele, já que ele é um estudante transferido, embora o verdadeiro motivo seja que ela gosta de estar perto dele. Ela diz que conversar com ele é fácil porque ele é diferente dos outros meninos, que só quer uma coisa, forme meninas. Isso a faz se lembrar da primeira vez que se conheceram antes de se tornarem colegas de classe. Certa vez, o Watari entrou em uma sala enquanto ela estava se trocando, mas em vez de pegar as bolas de futebol, ele apenas perguntou sobre sua irmã e foi embora. Naquela noite, o Watari fica pensando em como todos o vê como um cara legal que nunca pensa em nada vulgar. Mesmo assim, pensamentos estranhos sobre... Yukari continua aparecendo em sua cabeça. Ao tentar limpar sua mente, ele também se lembra de Satsuki. De antes também. Ele pensa em como Yukari fica naquela posição, até que Suzu diz a ele ficar quieto e ir dormir. No dia seguinte, um homem cansado e aguado borrifa acidentalmente Satsuki com a mangueira de jardim. Mais tarde na escola, ela diz a ele que teve que remover a cobertura da trama por causa dele. O que o deixa confuso. Nesse momento, Yukari aparece e começa a falar sobre como ele deveria visitar a casa dela algum dia. Mas o Watari está muito distraído com a cobertura da trama de Satsuki. Então, um forte golpes e ele rapidamente agarra Satsuki por trás para ajudá-la. Yukari fica chateada e foge.
enquanto Satsuki agradece e revela que ela está usando o short dele por baixo. Depois disso, começaram a se espalhar rumores de que Watari e Satsuki estão juntos, e Yukari começa a evitá-lo. Alguns dias depois, a turma planeja uma viagem à praia, e preocupações aguadas sobre deixar Suzu pra trás. Mas as coisas dão certo quando Suzu diz que a aula dela é fazendo um piquenique naquele mesmo dia. Quando ele diz a ela que ambos deveriam aproveitar o tempo com seus próprios amigos, ela chora e pede que ele não se esqueça dela. Depois pede que ele a ajude a comprar um maiô. No dia seguinte, Satsuki se oferece para ir ao shopping com Watari, e Yukari ouve. Ela começa sentindo-se insegura, mas Tokui diz para ela ir junto também. Ela diz que não quer atrapalhar, mas ele diz a ela para não confiar em rumores aleatórios, até que o Watari diga algo. Então ela corre atrás deles, na esperança de se juntar a eles, mas quando ela chega lá, ela secretamente observa Satsuki. Mostra ao Watari seu maiô, ele fica envergonhado e diz a ela para parar de brincar com ele. Ver isso faz com que Yukari queira ficar igualmente bonita, então ela começa a experimentar trajes de banho diferentes, apenas para lutar para encontrar um que se encaixe confortavelmente. Porque, gente, ela tem bolas de futebol muito grandes. Pare com isso, procure ajuda. Mais tarde, Watari entra acidentalmente enquanto Satsuki está se trocando e ele está, olhando para os portões do céu em Full HD, o que a deixa furiosa. Quando ela começa a se afastar, ele agarra a mão dela para se desculpar, mas ela retruca e o chama de canalha. Yukari os vê assim e começa a pensar que os rumores devem ser reais. Enquanto aguarda, de repente fica nervoso e não consegue entender o porquê. No caminho de volta, eles se deparam Yukari, que corajosamente pergunta se Watari e Satsuki estão realmente juntos. Watari congela completamente e não consegue pronunciar nenhuma palavra. Então Satsuki entra, beija Yukari na bochecha e diz que esse tipo de coisa não significa nada para ela. O cérebro de Watari quase desliga tentando processar o que acabou de acontecer. Mas Yukari finalmente entende que eles não estão namorando e vai para casa, sentindo-se aliviado. Mas acho que os rapazes e Satsuki podem estar interessados em garotas. Mais tarde, galera, começa a minha parte favorita, que é um passeio na praia. Lá, Yukari rapidamente é cercada por um monte de caras por causa de toda a atenção que ela chama. Mas acho que a atenção principal é ela. Bolas de praia. Enquanto Satsuki começa a apertar as mãos daqueles que a incomodam. Vendo isso, Watari agarra e a puxa. Mais tarde ele diz que ela deveria pedir ajuda em vez de tentando lidar com tudo sozinho. Satsuki mal reage e apenas mostra seu maiô, perguntando se ela parece bem. Ela também admite que nunca foi à praia antes, o que faz o Watari perceber que ainda não sabe quase nada sobre ela. Bem quando ele se oferece para ensinar, ela sabe nadar, Tokui aparece e diz para ele ir comprar comida com Yukari. À medida que se dirigem para lojas, o Watari percebe que tudo foi planejado e pergunta a Yukari se ela quer comprar alguns lanches. Primeiro, enquanto eles se sentam com espetos, os caras ao redor ficam se perguntando por que uma garota gostosa gosta dela, está saindo com um perdedor como ele. Talvez, pessoal, isso seja real, assim como sua paixão está saindo com um perdedor. Sentindo-se pressionado, o Watari agarra a mão dela enquanto eles voltam, e Yukari fica vermelho brilhante. No caminho, ele consegue dizer que ela fica linda de maiô e ela agradece timidamente. Nesse momento, um cara rico chamado Fujioka chama Yukari e diz que está feliz por ela estar bem. Por alguma razão, só de vê-lo a deixa abalada, e ela sai rapidamente para a praia sem Watari. Enquanto isso, Tokui pergunta a Setsuki se ela gosta de água. Ela diz que ele é a pessoa mais importante para ela, mas isso não significa que ela queira ficar com ele dessa forma. Tokui acha que talvez eu tenha uma chance com ela. Mais tarde, Watari ouve de seus colegas que Yukari e Fujioka namoraram 3 anos antes. E isso faz sentir que não estavam à altura. Mais ou menos na mesma época, Fujioka conhece Yukari em seu hotel e diz que quer outra chance com ela. Ela diz a ele que está grata por quão gentil ele foi antes, mas ela não o vê dessa forma. Ele a interrompe e diz que ela pode responder mais tarde. Depois que ele sai, Setsuki diz a Yukari que o Watari está claramente pensando demais em tudo sobre Fujioka. Então ela deveria apenas explicar a verdade para ele. Um pouco mais tarde, o Watari passa com seus amigos. E as garotas aqui, uma delas dizendo que está planejando atacar Setsuki porque ela parece fácil de abordar. Ainda assim, Watari intervém e desliga o cara, dizendo que Setsuki não é esse tipo de pessoa. Isso a faz corar. Yukari o ouve dizer isso também e decide que precisa enfrentar Fujioka. Antes de sair, ela diz a Setsuki que nunca saiu com ninguém, inclusive ele. Mais tarde, Setsuki repete isso na frente das outras garotas que ficam espalhando fofocas e o Watari acaba ouvindo também. Ao mesmo tempo, Yukari conhece Fujioka em um restaurante caro e se lembra do que aconteceu antes. Foi ele quem começou o boato de que eles estavam juntos e a empurrou para brincar junto. Quando ela finalmente teve coragem de falar por si mesma, ele disse a ela que nunca pararia de persegui-la. De volta ao presente, Fujioka diz que ainda ama,
mas Yukari diz a ele que outra pessoa está em seu coração agora e vai embora imediatamente. Um tempo depois, Tokuiteu avisa que Yukari está sozinha e o manda atrás dela. Quando ele finalmente a encontra, ela diz pra ele ir embora, mas ele se recusa porque não pode ignorar o quão chateado ela soa. Yukari tenta fugir, mas sua sandália quebra e ela tropeça. Então ela começa chorando, chamando-se de fraca e patética. Ela admite que nunca namorou Fujioka, mas também nunca corrigiu alguém porque ela estava com muito medo. Ela diz que quer se tornar mais forte, mais parecida com ele. Nesse momento, Fujioka aparece com um grupo de garotas e diz a Yukari para voltar para o hotel com ele. Ela se esconde atrás de Watari e ele diz a Fujioka para parar de mentir sobre estar com ela. Fujioka continua insistindo que era real e exige que Yukari o apoie, mas desta vez ela resiste. Sua posição e diz que nunca gostou dele e quer que ele a deixe em paz. Isso claramente o irrita. E ele agarra o braço dela, dizendo-lhe para se comportar. Então, Satsuki de repente o chuta por trás e chama. Ele é um perdedor inútil, ele fica bravo e zomba dela, mas Satsuki avisa que vai chamar a polícia, o que finalmente o faz recuar. Mais tarde no hotel, Yukari agradece a Satsuki por ajudá-la, mas Satsuki diz que ela apenas interveio para que o Watari não se envolvesse em problemas. Ao ouvir isso, Yukari admite que planeja se confessar ao Watari após a viagem. Satsuki diz que isso não tem nada a ver com ela e que Yukari pode fazer o que quiser. Quando Satsuki sai, o Watari a alcança carregando alguns bolinhos de arroz de uma loja de conveniência e diz que ela deveria comer. Satsuki pergunta por que ele está agindo tão gentilmente quando claramente gosta de Yukari, e isso o pega completamente desprevenido. Então ela o beija e diz para ele não confundi-la. Não mais. Caso contrário, ela poderia quebrar o joystick, assim como fez 6 anos antes. No dia seguinte, o Watari não consegue parar de pensar no que Satsuki lhe disse. Ele lembra que 6 anos, mais cedo depois de ficarem entusiasmados com alguma história de romance cafona, os dois tentaram fugir, junto, mas quando ficou tarde e escureceu, eles não conseguiram continuar e acabaram voltando. Ele começa a se perguntar que tipo de cara Satsuki fez naquele dia, mas Suzu volta da viagem e quebra sua linha de pensamento. Na manhã seguinte, o Watari espera do lado de fora da casa de Satsuki. Quando ela finalmente sai, ele pergunta por que ela não apareceu para regar as plantas. Satsuki pergunta por que ele está falando sobre isso em vez de perguntar sobre o beijo. Ela então pergunta se ele sentiu alguma coisa com isso. O Watari fica vermelho e admite que sim, mas Satsuki diz que isso não pode ser verdade, já que ele deveria odiá-la. Ele finalmente deixa escapar que nunca ficou com raiva só porque ela arruinou seu relacionamento. Jardim há 6 anos. O que realmente doeu foi que ela desapareceu e ele não pôde mais vê-la. Isso faz Satsuki perguntar se ele ainda sente algo por ela, mas quando o Watari diz não, ela diz a ele para não falar com ela novamente e vai embora. Na escola, Yukari continua tentando se confessar para o Watari, mas cada tentativa fracassa e a deixa infeliz. Enquanto isso, o Watari percebe Satsuki aparecendo com Tokui e começa a pensar que isso é estranho. Mais tarde, quando ele se dirige ao vestiário dos meninos, ele encontra Yukari lá dentro por engano e rapidamente fecha a porta. Yukari entra em pânico e pensa, este é o momento para o qual ela não está preparada. O Watari explica apressadamente que está no quarto errado e fica envergonhada. Mesmo assim, ele vislumbra as tramas dela, pois galera, o Watari é um homem de cultura e Yukari decide forçar a confissão que está escondendo. Mas logo antes que ela possa diga a ele como ela se sente, a porta se abre de repente e o Watari cai sobre ela. No segundo em que ela percebe onde a mão dele pousou, ela se levanta e sai correndo. Mais tarde naquela noite, Yukari finalmente pega quando ele está saindo da escola e diz que quer sair com ele. Logo depois de dizer isso, ela diz a ele para pensar sobre isso e sai correndo novamente. Quando o Watari chega em casa, ainda atordoado, Suzu menciona Satsuki e diz que ele deveria acertar as coisas com ela. Mas quando ele chega à casa de Satsuki, a porta está aberta e ela se foi. Depois de ver o quão rude ela olha, ele verifica a agenda dela e descobre que ela está no trabalho. Chegando lá, ele encontra. Ela está com uma roupa de estilo chinês distribuindo panfletos e ela claramente não está feliz em vê-lo. Uma vez que o turno termina, Satsuki pergunta por que ele veio depois que ela lhe disse para ficar longe. O Watari diz que estava preocupado, porque ela é amiga de infância dele, e isso finalmente a faz sorrir. Ela pergunta se ela pode ficar ao seu lado apenas como um amigo, e ele concorda. Então ele, sem jeito, aponta que pode vê-las. Saia de onde ele está. Satsuki apenas levanta um pouco mais e diz que está tudo bem, o que o deixa corado. Na manhã seguinte, o Watari diz a Yukari que seus sentimentos significam muito, mas ele ainda não consegue se imaginar como o cara certo para ela. Em sua mente, ela poderia facilmente acabar com alguém muito melhor, então ele tenta rejeitá-la. Yukari se recusa a aceitar essa resposta e diz: ela o quer, não alguma outra pessoa. Então ela sugere que eles testem as coisas namorando por um tempo e vendo onde isso vai.
Mais tarde, o Atari senta-se com Tokui em um restaurante e descarrega todo o seu estresse, admitindo que tem medo de nunca corresponder ao que Yukari espera. Tokui diz pra ele parar, se afogar em dúvidas e prestar atenção no que ele realmente sente. Ele até se oferece pra guiá-lo durante toda a bagunça do namoro, o que faz o Atari se perguntar por que Tokui parece estranhamente qualificado. Não muito depois, Satsuki aparece e começa a zombar dele por finalmente conseguir uma namorada, deixando-o envergonhado. Tokui elogia casualmente seu uniforme de estilo chinês, e então o Atari explica que ele está lá por causa de uma entrevista de emprego. Satsuki se aproxima e menciona que esse é o último turno lá desde que encontrou um emprego melhor, em outro lugar. Assim que o Atari é chamado, Tokui pergunta baixinho a Satsuki se ela realmente está lidando com tudo bem. Ela responde que os laços desde a infância ou não são algo que um estranho pode rasgar facilmente. Lá dentro, o Atari vê uma garota dormindo na sala de espera e sente que a reconhece. Quando ele se aproxima para verificar, ela acorda de repente e o acusa de tentar algo estranho. Nesse momento, o gerente aparece e o Atari se esforça para se explicar. Ao mesmo tempo, a garota olha seu currículo e percebe que também o conhece. Naquela noite, Yukari pega o Atari a caminho de casa e o convida para sair, melhorando instantaneamente seu humor. Quando chega a data, ele traz Suzu como guarda, mas Yukari a recebe calorosamente. Depois de ver como Yukari é linda e simpática, Suzu finalmente permite que o Atari passe o dia com ela. Enquanto eles exploram o zoológico juntos, Tokui e Satsuki os seguem secretamente, fingindo que estão lá apenas para evitar que o Atari estrague as coisas. Mais tarde, enquanto o Atari e Suzu almoçavam, Yukari preparou com sua mãe. Tokui percebe Satsuki observando silenciosamente as famílias felizes ao seu redor. Justamente quando o Atari e Yukari começam a ter um verdadeiro momento a sós, Suzu acorda e pede para ir ao banheiro. No caminho de volta, ela pega Tokui e Satsuki espionando. O Atari os repreende por serem assustador, mas Satsuki distrai Suzu com sorvete e Tokui empurra o Atari para aproveitar um tempo sozinho com Yukari. Com todos os outros fora do caminho, o Atari finalmente dá as mãos a Yukari. Enquanto isso, Yukari continua se sentindo desconfortável com a quantidade de espaço que Satsuki ainda ocupa em sua vida, e ela decide que quer trancar as coisas logo. No dia seguinte, ela vai a uma loja de conveniência para comprar alguma proteção para o terreno. O que? Ela é muito rápido, pessoal. Ela já está planejando levar seu relacionamento ainda mais durante as férias de verão. Oh meu Deus! Na escola no dia seguinte, Yukari continua tentando interromper sempre que Satsuki fala com Atari, mas antes que ela possa chegar a algum lugar, Karma se divide em dois, e então alguns meninos chamam o Atari, dizendo que uma linda garota está aqui para ajudá-lo. Ele olha pela janela e vê a mesma garota da entrevista. Um dos caras diz o nome dela. É Makina. É quando o Atari lembra que ela é sua aluna da antiga escola e o conhecido atleta de atletismo que pertencia ao mesmo clube que ele. Quando ele vai conhecê-la, Makina diz que veio avisar que os dois foram contratados no restaurante chinês. O gerente tentou contatá-lo, mas como ele não possui telefone, não conseguiu. Logo depois disso, ela agarra o braço dele e diz que ele precisa pegar um agora, então o arrasta. Enquanto isso, Yukari fica com ciúmes ao ver isso, mas tenta se acalmar optando por confiar em um Atari. Mais tarde, Makina pergunta se ele participou da entrevista porque ela ficou muito mais bonita do que antes. O Atari diz a ela que não foi isso e diz que só queria olhar mais de perto porque a reconheceu. Depois de comprarem um telefone para ele, Makina diz que sua primeira ligação deveria ser para ela. Mas o Atari imediatamente liga para Yukari, o que deixa Yukari muito feliz. Quando Makina pergunta para quem ele ligou, irritado, o Atari diz claramente que era sua namorada. Naquela noite, Makina volta para seu dormitório e é repreendida por seu treinador por não se concentrar o suficiente. Além disso, ela ouve outras garotas falando mal dela. Mais tarde, enquanto estava deitado na cama e pensando em coisas, quando termina, ela começa a se perguntar como um cara como o Atari conseguiu arrumar uma namorada. Então ela decide que quer separá-los e torná-lo dela. No dia seguinte, no trabalho, Makina continua tentando conquistar o Atari com olhares fofos e comportamento pegajoso. Mas ele continua tratando-a normalmente e não reage como ela deseja. Isso a irrita. Então ela joga toda essa frustração em seu trabalho e acaba se saindo melhor do que todos os outros. Seu primeiro dia. Mais tarde, enquanto ela está trocando o uniforme, Satsuki passa para pegar alguns coisas e zomba de sua figura, dizendo que ela não é o tipo de Atari. Makina fica brava imediatamente. Corre até o Atari e diz a ele para largar sua namorada estranha. Uma vez que ele percebe que ela quer dizer Satsuki, ele se lembra de Satsuki dizendo que encontrou um emprego com melhor remuneração e de repente começa a se preocupar. Então ele segue atrás dela. Isso o leva a um distrito da luz vermelha. E ver a área faz com que ele teme que Satsuki possa estar fazendo algo impreciso por causa de problemas financeiros ou em casa. Mesmo assim, ele não tem como vasculhar todos os lugares ali. Então espera até a noite e vai para a casa dela. Uma vez lá dentro, o Atari diz a Satsuki que se ela estiver sendo empurrada para algum trabalho perigoso por causa de
questões financeiras ou familiares, ela deveria confiar nele. Setsuki responde que ela responderá depois. Ele conta a ela como foi seu primeiro dia. O Atari reclama de ficar preso em pé por horas. E Satsuki agarra seu pé e se oferece para massageá-lo. Ele fica confuso e diz que isso não é necessário, mas ela o ignora e continua, movendo-se do pé para cima ao longo da perna. No momento em que sua mão chega mais alto, o Atari a lembra desajeitadamente que ele está namorando Yukari agora. Satsuki responde que já disse que ela poderia ficar perto dele. Então ela se aproxima do rosto dele e chega perigosamente perto, deixando o Atari em pânico. Pouco antes de as coisas irem longe demais, seu telefone toca e isso o traz de volta à realidade. Satsuki também se afasta e admite que estava apenas brincando com ele. Então ela revela que seu novo emprego é apenas garçonete em uma churrascaria. O Atari se sente aliviado imediatamente. Satsuki então diz que ele não precisa se preocupar tanto, porque ela não está falida e também não está lidando com problemas familiares. Vários dias depois, Makina pede ao Atari para aparecer com ela no evento de fogos de artifício como ela faz de conta. Encontro, mas ele evita isso juntando ela a Tokui. Depois ele tenta convidar Yukari, apenas para descobrir que ela já havia prometido aos amigos que iria com eles. Então ele combinou de comparecer com Suzu, que também vai com um colega de classe, e planeja encontrar Yukari lá mais tarde. Quando o festival finalmente começa, Tokui diz a ele que Makina escapou. O Atari sai em busca dela e eventualmente a avista perto do santuário. Ele pergunta qual que é o problema dela dessa vez, e ela reclama que Tokui era muito bonito e impossível de lidar. Ela diz que alguém comum como o Atari teria sido administrável, mas Tokui estava em um nível totalmente diferente. Antes que ele possa reagir, alguns caras agressivos se aglomeram em volta dela e começam a incomodá-la. Então o Atari a ajuda a fugir e os dois fogem. Depois disso, Makina começa a desabafar, dizendo que parecia patético por ter escolhido um refúgio, superando seu terreno. Até então ela presumia que a garota que namorava com ele provavelmente não era nada impressionante. Mas quando Yukari chega ao local do encontro, essa ideia morre instantaneamente. Um olhar para Yukari deixa Makina sem palavras, e ela percebe que não consegue se igualar a ela. Ela foge e mais tarde aceita o fato de que se apaixonou por Watari. Ao mesmo tempo, Yukari viaja de trem com ele e admite que saiu mais cedo do festival, porque ela queria mais tempo sozinha com ele. Isso o deixa feliz, mas quando eles saem da estação, a chuva cai forte. Como a casa dele é a mais próxima, ele a leva até lá. No portão, ele encontra Satsuki já do lado de fora, encharcado. Ela diz que parou para verificar as plantas de Suzu. Quando ela está prestes a sair novamente, o Atari a interrompe e diz para ela ficar mais uma vez, porque voltar para casa naquela tempestade seria inseguro. Mais tarde naquela noite, as duas meninas dormem na cama extra, quarto ao lado dele, mas Yukari se levanta silenciosamente, entra furtivamente no quarto de Atari e se senta ao lado dele. Ela se inclina para beijá-lo, mas ele acorda, reage por instinto, prende-a de costas contra a porta e erroneamente diz o nome de Satsuki. Isso dói muito e leva Yukari ainda mais ao desespero. Ela diz a ele para continuar. E a princípio ele não entende o que ela quer dizer, então ela se deita e diz que eles deveriam parar antes que as coisas vão longe demais, já que nenhum deles se preparou para isso. Só então ele entende. Ele começa a se mover com ela, mas então o pânico toma conta e ele recua, dizendo que eles não deveriam ter pressa. Não, não, não. Magoado e chateado, Yukari sai correndo enquanto fica lá, odiando-se por estragar tudo. Pela manhã, Yukari já se foi, então o Atari acaba acompanhando Satsuki até o trabalho. No caminho, ele pergunta se Yukari disse alguma coisa. Satsuki diz que está surpresa por ele ter conseguido não perder o controle na noite anterior. Então ela ressalta que a maneira horrível dele de lidar com os sentimentos vai destruir as coisas se ele continuar agindo assim, o que o deixa envergonhado. Mais tarde, ele envia uma mensagem para Yukari, pedindo para conversar depois da escola de Kran. Isso só a deixa ansiosa, porque ela começa temendo que ele planeje terminar as coisas agora que sabe o quão longe ela estava pronta para ir. Por volta dessa época, seu empresário lhe dá 2 passes de cinema e o Atari decide convidar Makina junto com Suzu e a amiga de Suzu. Naquela noite, enquanto Yukari continua tentando alcançá-lo. Telefone. O Atari sai do teatro com a cabeça no ombro de Makina. Depois ele diz a Yukari que eles deveriam se encontrar pessoalmente, e eles concordam no dia seguinte. Yukari, porém, continua em espiral, convencida de que não pode vencer a história que ele compartilha com os Satsuki. No dia em que deveriam se encontrar, o Atari tem tempo extra depois do trabalho e planeja mate-o lá fora, mas Makina o arrasta para uma viagem de compras. Depois de passar horas carregando ela malas, ele a leva para almoçar em uma churrascaria e encontra Satsuki trabalhando lá. Satsuki brinca que Makina basicamente reservou um dia para ele, e isso faz Makina se sentir ainda mais constrangida, pois ela se compara a Satsuki e começa a perceber ainda mais claramente que tipo de garota chama a atenção de Watari. Mais tarde, Makina reclama que garotas como ela sempre perdem
porque a maioria dos caras percebe tramas maiores. Water diz a ela que Menor está totalmente bem e ela deveria parar de se culpar por isso. Logo depois disso, ela cai no colo dele e corajosamente pergunta a ele: esfregar o peito por trás porque ouviu que esse tipo de coisa ajuda a crescer. Em vez de recuar, o Atari diz que levaria isso a sério, o que a pega desprevenida. Que ela escorrega dele e cai no chão. Enquanto ele a ajuda a se levantar, ele pede desculpas por bagunçar com ela e admite que tem contido seus pensamentos mais sujos porque quer que Yukari continue, vendo-o como um cara decente. Então ele diz que está apaixonado por Yukari. Essa resposta bate, maquina com força e ela sai furiosa, deixando todas as sacolas de compras para trás. Um momento depois, o Atari percebe Yukari parada ali. Ela admite que ouviu tudo, disse ele. Ele fica envergonhado, mas Yukari sorri e pede que ele diga mais uma vez. Isso esclarece as coisas entre eles. Naquela noite, após terminar sua corrida, Makina retorna ao seu dormitório e encontra o Atari esperando na entrada com todas as malas que deixou para trás. Ele os devolve e vai embora. E quando ele se vai, ela começa a chorar porque não consegue parar de se preocupar com alguém que trata ela tão gentilmente. No dia seguinte, o Atari vai para a escola para as aulas de verão, pensando alegremente em como estão as coisas com Yukari. Então, Satsuki aparece de repente atrás dele e o assusta. Ele pergunta por que ela está andando de maiô e diz que precisa passar nas aulas de natação para a escola. Atividades. Ela começa a reclamar que só consegue ficar debaixo d'água por 20 segundos e se pergunta se ele a teria ensinado se as coisas ainda fossem como eram há 6 anos. Foi quando o Atari diz a ela que ele e Yukari estão seriamente juntos agora, então ele não pode continuar dando Satsuki tanta atenção dele, só então seu instrutor a chama de volta. Antes de sair, Satsuki diz que ele não precisa se preocupar com ela porque os sentimentos dela não vão a lugar nenhum. Ela acrescenta que se ele quiser a atenção dela, ela sempre estará lá. Logo depois disso, Yukari se aproxima e vê que ele estava conversando com Satsuki, o que desperta suas preocupações novamente. Por causa disso, ela o convida para ir à sua casa. Quando o Atari chega à mãe de Yukari, Miyu o recebe calorosamente e agradece por sempre ser um bom amigo de sua filha. Ouvir isso o confunde um pouco, já que ele deveria ser mais do que apenas um amigo agora. Mais tarde, Miyu sai para buscar o irmão mais novo de Yukari na aula de natação. Uma vez que eles estão sozinhos, Yukari leva o Atari para seu quarto e diz que está pronta para ir mais longe com ele. Ela ainda mostra a ele uma bolsinha e revela que comprou proteção com antecedência. Senhor tenha piedade, mas o Atari perde a coragem. Ele diz que ainda parece muito cedo e que ele faz. Não quero fazer algo de que se arrependerá, principalmente na casa de Miyu. Yukari não desiste, ela o abraça com força e tenta tentá-lo mais, exibindo seu corpo e empurrando-o para mais perto do limite. Water começa a ceder em dois, e os dois se inclinam um para o outro. Mas então, Miyu entra de repente como um Undertaker. Suas roupas estão de volta no lugar, mas é bastante óbvio que algo estava acontecendo. Yukari sai da sala para fazer chá, e enquanto Water está sozinho, ele acidentalmente derruba a caixa de proteção. Miyu vê isso e entra em pânico instantaneamente. Ele pega e tenta sair, mas Miyu o impede e o lembra que sua filha ainda é muito jovem, causando-lhe um ataque cardíaco. Ao voltar para casa, o Atari é nocauteado pelo calor e cai perto da estrada. Enquanto inconsciente, ele imagina Satsuki conversando com ele. Nessa visão, ela diz que já descobriu o que quase aconteceu com Yukari. Ela conta como seus pais o tiveram quando ainda somos tão jovens e diz que Yukari está se movendo rápido demais. Então ela diz a ele que se ele quiser, para mexer com esse tipo de coisa, ele deveria ir até a casa dela. Logo depois de dizer isso, ela o beija. E a coisa toda parece tão intensa que ele começa a engasgar por ar. Então ele acorda e vê o verdadeiro Satsuki ao lado dele. É quando ele percebe que era tudo apenas na cabeça dele. Ela diz a ele que o encontrou caído do lado de fora e cuidou dele. O Atari admite que é quase natural contar com ela porque ela está sempre cuidando dele. Satsuki ri e pergunta se ele gosta de ser tratado com tanta gentileza por ela. Isso o atinge com força e ele começa a chorar, finalmente aceitando que Miyu estava certo. E que ele e Yukari ainda não estão prontos para algo sério. Mais tarde, enquanto os dois vão para a loja, Water confessa que ainda não tem intenção de terminar as coisas com Yukari. Satsuki ressalta que ele está agindo de forma mais frágil do que o normal. Nesse momento, Miyu aparece e manda ele entrar no carro porque ela quer uma conversa séria. Satsuki aparece também, brincando que ela não vai deixar seu cara favorito sozinho com alguém que é assustador. Miyu acha isso divertido. Depois, na loja de conveniência, o Atari tenta assumir toda a culpa sozinho, mas Miyu o impede e diz que conhece sua filha. É aquele que está ficando muito nervoso. Isso o faz perguntar se ainda é possível ficar com Yukari. Miyu responde que eles podem ficar próximos, mas como casal eles deveriam parar por enquanto porque estão jovens demais para lidar com as coisas com responsabilidade. Mesmo depois de ouvir isso, o Atari se recusa a desistir.
Em vez disso, ele fica ainda mais determinado. Ele decide que não se separará de Yukari. Abandona as aulas de verão, começa a pensar seriamente em ficar sozinho após a formatura e começa a convidar Yukari para sair todos os dias. Seu plano é reunir-se apenas em locais públicos abertos. Então nada sai do controle e Miu não tem motivos para se preocupar. Durante um desses hangouts, Yukari senta perto dele enquanto o ajuda a estudar inglês. A distância entre eles é tão pequena que ele começa a perder o foco. Então ele percebe a camisa dela caída de maneira estranha e começa a se perguntar se ela fez isso de propósito. Mas no segundo ele diz qualquer coisa. Yukari entra em pânico, fica envergonhado e vai embora. Depois disso, o Atari percebe que manterá seu relacionamento calmo e inocente é muito mais difícil do que ele imaginava, porque seus pensamentos continuam escorregando para o lado errado, direção. Naquela noite, depois que Yukari sai do banho, ela recebe uma mensagem dele dizendo: ele ficará ocupado por alguns dias, porque Makina machucou o pé e ele terá que assumir algumas das tarefas. Seus turnos também. Enquanto isso, Makina está presa sozinha em seu quarto, entediada quando o Atari liga para ver como ela está. Ela aproveita essa abertura e pede que ele venha passar um tempo com ela. E ele concorda. Assim que ele aparece no dormitório dela, Makina o provoca e pergunta se estar sozinho, estar em uma sala com uma linda garota o deixa nervoso. O Atari desliga isso imediatamente e diz a ela para não se iludir. Ele também pode dizer que ela organizou as coisas para obter uma reação fora dele, mas ele permanece imperturbável e diz a ela para parar de forçar. Mais tarde, enquanto eles estão fora, caminhando juntas, Makina admite que se tornar uma atleta de ponta não a entusiasma mais como antes. Hoje em dia, ela está começando a achar que uma vida tranquila como a esposa de alguém parece muito melhor. Makina diz que pessoas da idade dela ainda podem pensar em se casar, então pergunta se o Atari alguma vez imagina um futuro como esse com Yukari. Ele diz que não, na verdade não. Essa resposta a faz perguntar por que ele está empatado com Yukari em primeiro lugar. O Atari admite que a verdade está ligada à sua baixa autoestima. No fundo, ele continua pensando que Yukari deveria estar com alguém melhor que ele. Makina tira de volta que se ele realmente a amasse, não permitiria que medos inúteis continuassem a atrapalhar. Logo depois disso, Makina tenta sair, mas seu pé começa a doer novamente, então o Atari a levanta e a leva de volta para seu quarto. No dia seguinte, ele encontra Yukari na biblioteca. Ela agarra as mãos dele e pergunta se ela pode vir naquela noite para que eles possam ficar sozinhos. O Atari cria sua mãe e diz que isso pareceria errado, mas Yukari se pressiona contra ele e diz que ela mal consegue se equilibrar. Falando com a mãe dela agora, então ela não se importa. O Atari pede desculpas por tornar as coisas mais difíceis entre ela e Mia e pede que ela veja as coisas do lado da mãe também. Mas Yukari fica chateada e vai embora. Na saída ela ouve o treinador de natação de Satsuki dizendo para ela não mudar de escola. Então de repente que chama sua atenção imediatamente. Quando Yukari pergunta sobre isso, Satsuki diz que ela está volta a morar com os pais naquele mesmo dia, o que significa que ela também terá que transferir de escola. Yukari então pergunta se o Atari já sabe. Satsuki diz que não é da conta dele, mas depois de Yukari lembra a ela que ela o ama, Satsuki sorri e diz exatamente quando e para onde ela está saindo, ficando a escolha de Yukari contar ao Atari ou não. Por volta dessa mesma época, o Atari conversa com Mia e fala sobre seus pais. Ele explica que viu em primeira mão o que aconteceu quando as pessoas foram amarradas muito jovens, e por causa disso, ele não tem intenção de arrastar ele e Yukari no mesmo tipo de situação. Mia fica comovida com o que ele diz, e finalmente concorda em deixá-lo ficar com Yukari, desde que eles não vão tão longe que isso mude suas vidas para sempre. Depois que Mia vai embora, Yukari liga para o Atari e diz que Satsuki está saindo da cidade naquele dia. No início ele age como se não fosse grande coisa, dizendo que não seria a primeira vez. Ela desapareceu com ele, mas no segundo em que Yukari lhe diz a que horas o trem está saindo, ele foge para a estação. Enquanto isso, Yukari admite para si mesma que parte dela queria ver se o Atari ainda correria para Satsuki, e se a própria Satsuki havia percebido como ela realmente se sentia sobre ele. Assim que o Atari chega na estação e a encontra, ele imediatamente pergunta como ela pode sair. Novamente sem dizer nada, e diz a ela para sair do trem para que eles possam conversar primeiro. Mas em vez de ouvir, Satsuki o puxa para dentro do trem com ela e o faz ir junto. Durante o passeio, o Atari diz a ela novamente para parar de desaparecer assim. Satsuki então pergunta se ele só apareceu porque Yukari mandou. O Atari desliga e diz que veio porque quis. Quando eles finalmente chegam aos Satsukis, cidade natal, ela tenta mandar o Atari de volta imediatamente, mas ele se recusa e diz que vai com ela para enfrentar sua família. No final, ela o leva para a pousada administrada por sua família. Eles entram pelas costas, onde um funcionário chamado Yayoi os vê e enlouquece instantaneamente ao reconhecer o Atari como o garoto com quem Satsuki uma vez se importou. Ela começa a se deixar levar por suas próprias ideias malucas sobre os dois, e o Atari tem que impedi-la e explicar que nada está acontecendo. Depois de Satsuki sair para conhecer seus pais, Yayoi conta a Atari o que aconteceu enquanto ele estava fora. Ela explica
que a avó de Satsuki morreu no ano anterior e seus pais queriam que ela voltasse e levasse sobre a pousada. Mas em vez de aceitar isso, Satsuki optou por sair e procurá-lo. Yayoi também revela que Satsuki foi adotada 6 anos antes, e pode ser por isso que ela nunca me sentia apegado ao lugar. De volta a casa, Suzu se lembra de ter visto um homem desconhecido indo até Satsuki 6 anos atrás e começa a se perguntar quem ele era. Esse homem é Nami, adotado por Satsuki. Irmão, naquela noite, Yayoi prepara uma poderosa bebida de ervas para Watery e Satsuki na esperança de ajudá-los se recuperar, mas é muito forte e nocauteia os dois. Na manhã seguinte, Watery acorda bem muito perto dos portões do céu de Satsuki, entra em pânico e sai correndo da sala antes que as coisas pareçam equilibradas. Pior do que já fazem. Na mesma época, Satsuki é forçada a usar um vestido branco e sai com ele para visitar um santuário. Mesmo que Watery tente aliviar o clima, Satsuki permanece tenso e sombrio o tempo todo. Durante esse passeio, eles encontram Yayoi novamente, e o Atari esmaga suas fantasias dizendo que já tem namorada. Não muito tempo depois, Satsuki chega, volta do banheiro e finalmente admite que está com medo de enfrentar os pais porque eles vão pressioná-la para ajudar para administrar a pousada. Querendo ajudar, o Atari sugere que eles ajam como se eles estivessem juntos, então ela pode usar isso como um motivo para voltar para Tóquio. Satsuki finge odeio a ideia, mas no fundo é exatamente a desculpa que ela queria. Quando eles finalmente a conhecerem, pais, o Atari mente e diz que ele e Satsuki são um casal. Em vez de ficar com raiva, pais intimidadores ficam estranhamente emocionados. Depois eles explicam toda a situação. Eles adotaram Satsuki porque sua mãe biológica estava com dificuldades financeiras e não podia criá-la. Mais tarde, eles planejam fazer de Satsuki a sucessora da pousada, casando-a com Nalumi, mas Nalumi odiava isso, plano, e fugiu de casa para escapar dele. Mais tarde, enquanto o Atari e Satsuki estão voltando, Nalumi a confronta e diz para ela parar de fugir da verdade. Ele diz que sabe que ela está apaixonada. Com o Atari ouvir isso força Satsuki a finalmente enfrentar os sentimentos que ela vinha evitando, e ela percebe que ele está certo. De volta à casa de Yukari, Yukari está ficando mais ciumenta e inquieta, especialmente porque o Atari não atende suas ligações. Tentando chamar a atenção dele, ela começa tirando algumas selfies ousadas para ele. Mas bem no meio disso, seu irmão mais novo invade, entra na sala, pega e imediatamente começa a questionar o que ela está fazendo. Enquanto isso, Satsuki continua praticando natação com seu treinador, mas mesmo aí a mente dela permanece presa em seus sentimentos confusos por Atari. Mais tarde naquele dia, o Atari sai com Yukari e dá a ela um amuleto de amor correspondente que ele recebeu do santuário. O presente a atinge com força, e ela fica tão feliz que ela pede ao chefe dele para tirar uma foto deles juntos. Ao lado, Makina observa tudo do restaurante e mal consegue se controlar. O bom humor fica destruído quando Satsuki aparece de repente, diz ao Atari que ela ainda o ama e pergunta o que ele sente honestamente para ela. Yukari fica surpresa por Satsuki deixar cair algo assim bem na sua frente. Então ela a arrasta pro lado para conversar sozinha. Assustado, o Atari pode realmente começar a vacilar se isso continuar. Indo, ela implora a Satsuki que pare de estragar sua última chance com ele, mas Satsuki a ignora. E diz, isso é entre ela e o Atari, não ela. Mais tarde, Satsuki se esgueira por trás de o Atari enquanto ele está desanimado com Yukari e o convida para a piscina, dizendo que ainda deve a ela aquelas aulas de natação de antes. Mesmo que o Atari tente permanecer fiel, sua mente fica confusa no segundo em que ele vê o maio dela. Mesmo assim, ele diz claramente a ela que não pode retribuir os sentimentos dela, porque ele está com outra pessoa. Satsuki leva isso a sério e chega a tentar afundar ela mesma na água. O Atari pula e a salva, mas enquanto eles estão na piscina, o irmão mais novo de Yukari os vê e corre para casa para contar tudo. Até então, Yukari já decidiu que precisa enfrentar o Atari de verdade. Quando finalmente chega o dia, o Atari está muito ocupada pensando em como ela está bonita para notar o que está por vir. Ele faz o possível para agir como um namorado perfeito, mas tudo cai. Separados quando Yukari diz que não pode mais ficar com ele. Na manhã seguinte, o Atari parece completamente destruído, e é óbvio para todos que Yukari o largou. Só de ouvir o nome dela já basta para quebrá-lo, e ele acaba se escondendo no banheiro para chorar. Na mesma época, Satsuki encontra Yukari sozinha em uma sala de aula vazia e silenciosamente oferece a ela um tecido. Yukari não consegue acreditar que Satsuki é quem a conforta, e ela se sente péssima por isso. Terminando as coisas, especialmente porque o Atari realmente recusou Satsuki. Ainda assim, ela admite que sentiu-se inseguro durante todo o tempo em que estiveram juntos, e pensou que o rompimento era o único caminho a seguir. Mais tarde naquele dia, porém, quando Tokui manda uma mensagem para ela sobre a separação, Yukari nega categoricamente e afirma que eles ainda estão juntos. Enquanto isso, Satsuki está secretamente emocionada porque toda a sua interferência funcionou melhor do que ela esperava. E agora ela começa a se perguntar se a resposta de Atari pode ser diferente, já que ele está solteiro novamente. Alguns dias depois, o Atari encontra Yukari e seus amigos na escola. Ele fica confuso quando
Ela fala com ele normalmente, quase como se nunca tivesse terminado as coisas. Enquanto ele está preso, pensando nisso, Satsuki aparece mais tarde fantasiado de fantasma para mexer com ele. Ela até faz de tudo para mostrar a ele mais do que o necessário e, brincando, diz que ele pode usá-la, se ele está realmente tão desesperado. Depois da escola, Tokui conhece Yukari e a pressiona sobre mentir, mas ela continua insistindo que nunca terminou com o Atari. Então Tokui conta a ela sobre o próximo festival cultural e a história ligada a ele. Supostamente, se duas pessoas se beijarem na festa, eles estão destinados a acabar juntos, não importa o que atrapalhe. Isso alimenta as esperanças de Yukari, e ela decide que vai convidar o Atari para sair depois do festival e ver se o boato é realmente verdadeiro. Ao mesmo tempo, o Atari ouve pessoas na escola espalhando comentários sobre Yukari, dizendo que ela pode realmente gostar de Tokui. Isso o atinge com força, e ele começa a pensar que Tokui provavelmente combina melhor com ela. De qualquer maneira, já que ele é muito mais charmoso que ele. Alguns dias depois, enquanto todos estão ocupados, pronto para o festival escolar, o Atari não consegue manter o foco. Sua cabeça está cheia de pensamentos sobre as garotas puxando-o em direções diferentes. Sentindo-se encurralado, ele sai em busca de Satsuki e pensa seriamente em aceitar sua oferta de ficar com ela. Mas antes que ele possa dizer qualquer coisa, Yukari e Tokui entram juntos e matam um momento. Ver isso só o convence do boato. Sobre eles deve ser verdade, e ele começa a dizer a si mesmo que deixar Yukari ir é a atitude certa. Mais tarde, ele vai até a casa de Satsuki e ela faz outro movimento sobre ele, tentando ao máximo tentá-lo. Ele quase desiste e em pouco tempo os dois acabam sozinhos em um quarto escuro, pressionado perto. Mas então Satsuki reclama que cheira mal e diz pra ele se lavar primeiro. Enquanto está no banho, o Atari admite que só iria tão longe depois de estar em uma situação real, relacionamento por um tempo. Satsuki então diz que ele tem até o festival cultural para convidá-la para sair, e se ele o fizer, eles ficarão juntos para sempre. Algumas semanas depois, o festival finalmente começa. Tokui está ocupado contando a Suzu sobre a lenda ligada ao evento, e ela fica chocada, gente adulta. Ainda leva coisas assim a sério. Enquanto isso, assim que Yukari termina seu turno, ela se prepara para convida o Atari para sair novamente, já imaginando todo um futuro com ele. Nesse momento, seus amigos perguntam o que está acontecendo entre ela e Tokui. E Yukari finalmente admite que a pessoa de quem ela gosta é, na verdade, Aguado. Ele acaba ouvindo tudo. Mais tarde, quando Yukari finalmente o encontra do lado de fora, um bando de estudantes obcecados correm com ela para tirar fotos. O Atari a ajuda a fugir entrando em um beco e escondendo-se com ela em fantasias de mascote. Estar tão perto dele faz Yukari perder um pouco o controle. E ela o beija através da máscara. Mas então a multidão os encontra e o Atari é agredido, mal o suficiente para desmaiar. Satsuki aparece logo depois e assusta todo mundo. Então o carrega para a enfermaria enquanto Yukari observa com ciúme. Algum tempo depois, o Atari acorda na enfermaria e encontra Satsuki inclinada sobre ele, vestida de enfermeira zumbi. Ela imediatamente diz a ele para convidá-la para sair, para que eles possam parar de arrastar as coisas. Mas depois de ouvir Yukari admitir seus sentimentos antes, o Atari não consegue se decidir. Ele diz a Satsuki que não pode sair com ela porque seus sentimentos estão divididos entre os dois. Ele até diz que planeja rejeitar Yukari também, já que escolher qualquer um deles seria injusto com o outro. Satsuki parou de ouvir isso e o beijou bem nos lábios, esperando que a lenda do festival force o destino a ficar do lado dela. Mais tarde naquela noite, o Atari também rejeita Yukari e ela foge esmagada. Nos próximos 3 dias, ela se fecha em casa, desmoronando completamente, tudo porque seus próprios medos empurraram tudo. Até este ponto. Alguns dias depois, enquanto voltava para casa, Yukari conta a Tokui que o que mais doeu foi: ao ouvir, o Atari admitiu que também sentia algo por Satsuki, essa sempre foi a coisa que ela mais temeu. E ouvir isso em voz alta a quebrou. Naquela noite, quando o Atari voltar, Tamayo diz a ele que a antiga casa de sua família está prestes a ser demolida, então ele precisa ir lá imediatamente e pegar um laptop. Ele não quer voltar porque esse lugar está ligado à primeira vez que ele conheceu Satsuki, mas ele sabe que não pode recusar. Depois de pegar o ônibus até lá, ele chega em casa e vê uma ruiva desconhecida. A vilã sai com algo nas mãos, ele vasculha o lugar de cima a baixo, mas o laptop desapareceu, então ele se lembra de como seu pai costumava imprimir fotos de família lá, incluindo um dele e Satsuki daquela época. Isso o faz pensar que a garota que ele viu antes pode... Levei o laptop. Como o pacote que ela carregava parecia do mesmo tamanho, ele corre atrás dela. Quando ele a alcança, ela lhe oferece uma carona até a estação e se apresenta como rica. A neta do proprietário. Ela o convida para um chá e o Atari concorda, esperando que ele possa descobrir o que ela estava carregando. Mas quando ele chega lá, suas suspeitas caem, à parte porque o pacote nada mais é do que alguns pastéis. Depois de ouvir tudo, Rika diz a ele que Satsuki também passou por aqui e queria procurar algo no laptop.
O Atari percebe que ela provavelmente estava atrás de fotos antigas de infância, assim como ele, mas o laptop ainda está faltando. Tentando animá-lo, Rika o leva ao bar feminino onde ela trabalha. Naquela noite, enquanto ele está distraído com o lugar barulhento e chamativo, Rika o puxa de lado e começa falando sério com ele. Ela diz que é óbvio que a vida amorosa dele é inútil, assim como ele. O Atari se abre e admite que não consegue escolher uma garota quando isso significa machucar o outro. Rika o chama de covarde e diz que ele claramente se preocupa mais com um deles, mas é muito com medo de admitir isso. Ela também repete alguns conselhos de relacionamento que seu pai deu uma vez, e isso faz com que o Atari percebe que seu terrível senso de namoro pode ser de família. Rika então menciona que meu pai costumava enviar e-mails para Tamayo o tempo todo, o que o choca porque ele pensava que seu pai cortou completamente os laços com todos depois de se casar. De volta a Tóquio, Satsuki finalmente decide partir para sempre após ser rejeitado por Watari. Tokui fica sabendo disso e tenta convencê-la a sair com ele, mas ela recusa e pede que ele se certifique de que o Watari nunca entre em contato com ela. De novo, quando o Watari chega em casa e descobre que Satsuki foi embora repentinamente, ele fica seriamente abalado. Mas Tokui mantém sua palavra e diz que começou a sair com Satsuki apenas para que o Atari ficasse longe dela. É quando o Atari finalmente entende o quanto passou a confiar em Satsuki. Agora que ela se foi, ele se sente completamente vazio. 3 meses se passam e o Atari tenta preencher o espaço vazio em seu peito saindo com Makuna. Então, um dia chega um pacote de Rika. Lá dentro, ele encontra um flash. Dirigir segurando a cópia final daquela foto antiga dele e Satsuki que o leva a finalmente ligar a pousada. Mas Yayoi diz a ele que Satsuki nunca mais voltou lá. Ao mesmo tempo, Satsuki ficou em um dormitório escondido, longe de sua família e de Watari, tentando recomeçar. Alguns dias depois, o Atari diz a Tamayo que planeja faltar à viagem escolar porque agora está solteiro e sente que não tem ninguém por perto. Até Tokui tem ignorado suas mensagens, o que o faz se perguntar se é por causa de Satsuki. Então, no dia dos namorados, Yukari aparece de repente e lhe dá chocolates, perguntando se eles podem pelo menos voltar a ser amigos. Tokui, que também ganhou chocolates dela, finalmente responde o Atari e pede que ele se encontre na manhã seguinte. Quando eles conversam, Tokui admite que também não tem ideia de onde Satsuki está. Ele então convence o Atari a participar da viagem escolar, prometendo que irá. Não deixe que ele se sinta excluído. É quando o Atari percebe que a história sobre o namoro de Tokui com Satsuki nunca é verdade, e isso lhe dá algum alívio. Enquanto isso, Yukari se abre para Shimada e diz que embora ela esteja tentando aceitar a amizade, o que ela realmente quer é estar com o Atari novamente. Tokui também diz ao Atari que ele deveria pensar em dar outra chance a Yukari, agora que Satsuki está fora de cogitação, mas o Atari não pode simplesmente se forçar a isso. Mais tarde em casa, ele encontra Tamayo, que de repente parece muito mais arrumado do que o normal. Ela admite que estava pronta para falar com seus professores, porque ela temia que ele estivesse sendo atormentado e se sente aliviada quando ela ouve que ele vai viajar, afinal. Enquanto prepara suas coisas, o Atari encontra da infância foto sua com Satsuki e pensa no quanto gostaria de ter entregado a ela. Durante a viagem, ele acaba sentando ao lado de Yukari e percebe que se sente menos tenso agora que está, não tentando tanto agir como um namorado perfeito. Mas assim que chegam em Okinawa e seguem em direção no hotel, Yukari fica surpreso ao ver Satsuki se movendo exatamente para aquele mesmo lugar, instantaneamente. Perceber que seu plano de se aproximar de Watari ficou complicado novamente. Mais tarde naquele dia, Satsuki encurrala Tokui em um banheiro e pergunta como ele a encontrou. Ele admite que foi longe demais descobrir para qual escola ela foi transferida. Ele finge que não está tentando empurrá-la de volta em relação ao Atari, mas ele obviamente está armando as coisas nos bastidores. Durante a viagem, Satsuki continua cruzando com Watari, mas Yukari continua intervindo e chamando sua atenção. Atenção ausente. Ainda assim, a culpa continua consumindo-a, então ela finalmente conta a verdade e admite Satsuki está hospedado no mesmo hotel. No segundo que o Atari ouve isso, ele sai procurando por ela como se fosse seu... A vida depende disso. Nos dias seguintes, ele perde completamente o controle, correndo por aí perguntando a todos se eles viram Satsuki. Ele vai longe demais e entra furtivamente nos quartos de hotel da garota, o que força seus amigos a sentarem-se com ele e tentarem falar com ele. Mas uma vez que eles veem, ele nunca vai desistir. Eles decidem que ajudá-lo é mais fácil do que impedi-lo. Então eles montaram um plano para distrair o professor e dar ao Atari uma chance de entrar. Quarto de Satsuki, e finalmente dizer tudo o que ele está segurando. Mas quando ele chegar lá, Satsuki está desmaiado. Como ele não pode falar com ela, ele deixa um bilhete dizendo que ainda tem a foto de infância deles e quer devolvê-la. Na manhã seguinte, um garoto da escola de Satsuki aparece com uma mensagem dela. Ela diz: o Atari deveria apenas entregar a foto através dele, mas o Atari recusa, porque aquela foto parece
como sua última conexão real com ela. Mais tarde, Tokui diz a ele que o grupo de Satsuki está saindo do mesmo lugar, Dia, e isso o leva direto ao modo de pânico, então ele surge com outro plano imprudente. Ele se disfarça como o mesmo garoto de antes e entra no grupo escolar de Satsuki para se aproximar dela. Enquanto isso, aquele cara pergunta a Tokui por que ele está indo tão longe para ajudar o Atari, e Tokui brinca que como ele não está conseguindo ninguém, ele poderia muito bem apoiar seu amigo. Não muito depois, o Atari de repente agarra Satsuki e a puxa, levando-a para um grande girassol. Campo. Satsuki está genuinamente emocionado, já que o lugar se parece muito com aquele de sua infância. Foto. Lá. Ela finalmente explica por que o interrompeu. Ela diz que se sentiu culpada por invadir de volta à sua vida e bagunçando sua felicidade. Ela honestamente acreditava que ficar longe seria deixe-o seguir em frente e acabar feliz com Yukari. Mas o Atari, ainda sem noção dos sentimentos, diz que Yukari só o vê como um amigo agora. Ao ouvir isso, Satsuki pergunta se a única razão ele veio atrás dela porque ela recusou primeiro. Ele diz a ela que isso não é verdade e diz que essa não foi uma escolha de última hora. Ele decidiu como se sentia 3 meses antes. E desta vez ele finalmente diz a Satsuki que a quer. Satsuki ainda não lhe dá uma vitória fácil. Ela se aproxima como se fosse beijá-lo, então para um pouco antes de acontecer, e diz que ele deveria continuar perseguindo-a um pouco mais. Logo depois disso, ela o faz ficar no campo de flores, tira uma foto dele, salva em seu telefone e depois lhe dá seu número. Um mês se passa, e os dois continuam conversando sem parar pelo telefone. Eventualmente, o Atari marca um dia para se encontrar ela novamente, e Satsuki se arruma para isso. Ao mesmo tempo, Yukari ainda está sofrendo muito, sentindo como se Satsuki o tivesse roubado dela novamente. Então, no trabalho, o Atari tem notícia de seu chefe, que Makina irá embora em uma semana por causa de assuntos pessoais. Ele vai ver como ela está, mas assim que ele chega lá, ela o encontra ao sair e bate direto nele. Um momento depois, ele conhece a irmã mais velha dela, que já presume que ele seja namorado de Makina. Quando ele questiona Makina, ela admite que mentiu porque sua irmã quer arrastá-la de volta para casa e fingir que namora com ele. Era a sua única maneira de permanecer na cidade, mas agora que a verdade foi revelada, ela não tem como evitar saindo. Mesmo assim, Makina pede que ele passe o dia seguinte com ela para que ela possa pelo menos acabar com as coisas. Com uma lembrança feliz que deixa o Atari numa bagunça, já que ele já prometeu que esse encontro é Satsuki. Então ele conta a Satsuki o que está acontecendo. Ela age como se não fosse grande coisa e diz a ele para ficar com Makina primeiro, depois diz que eles podem se encontrar mais tarde naquela noite. No dia seguinte, o Atari e Makina saem juntos, mas o tempo todo parece estranho. Ela continua se aproximando enquanto ele continua tentando não enviar a mensagem errada. No final, Makina conta como se sente e o Atari se vira ela para baixo sem deixar espaço para dúvidas. Humilhada, ela sai correndo e ele corre atrás dela. Os dois acabam tropeçando e desabando juntos e de alguma forma aquele dia estranho termina com uma nota mais suave. Então o Atari percebe que já está 40 minutos atrasado para a pessoa que ele realmente queria ver. Então ele corre para Satsuki. Ele a encontra ali parada no frio, esperando por ele. Os dois dirigem-se para telhado planejando beijar e finalmente oficializar as coisas. O Atari pode dizer pelo batimento cardíaco que ela está tão tensa quanto ele. Ele começa a se inclinar, mas o alarme dela dispara de repente e estraga tudo. Enquanto eles voltam, Satsuki diz a ele que quer herdar suas famílias adotivas em um dia. Então ela está pensando em mudar de escola e estudar administração. Quando eles finalmente voltarem, o Atari tenta beijá-la mais uma vez, mas ela se esquiva novamente e diz que as câmeras podem capturá-los. Isso o deixa completamente desconcertado, porque ela claramente o quer, mas continua impedindo as coisas, sempre que o momento fica sério. Alguns dias depois, com as finais se aproximando, o Atari e seus amigos se reúnem para estudar, embora na maioria das vezes acabem falando apenas sobre meninas. Ele faz planos para ver Satsuki novamente quando os exames terminarem e decidir que quer se sair bem, em parte porque quer impressioná-la. Após o término das provas finais, todos começam a pensar na faculdade e no que vem a seguir. Yukari pede ao Atari para se juntar a ela, e a alguns outros em algumas visitas ao campus, ainda procurando desculpas para ficar perto dele. De volta a casa, Tamayo diz para ele escolher a faculdade que ele realmente deseja, e diz que Isuzu pode ficar com ela mais um pouco. Ela ainda diz que vai pagar a mensalidade, e o Atari acaba em troca fazendo tarefas domésticas. Naquela mesma tarde, Satsuki manda uma mensagem para ele e pergunta se ela pode vir por um tempo. O Atari fica animado imediatamente e começa a agir com muito cuidado uma vez. Ela chega oferecendo-lhe bebidas e comida como uma louca. Mas depois que são deixados sozinhos, o clima muda rapidamente e Satsuki suavemente pede ao Atari para beijá-la. Satsuki avista a universidade, panfletos de Yukari, e mesmo que ela tente esconder isso, a mudança de humor é óbvia. Em vez de dizendo o que a está incomodando, ela de repente tenta puxar o Atari para algo mais físico. Ele percebe imediatamente que o comportamento dela não parece natural. Em vez de ceder, ele a abraça.
e diz a ela que prefere entender o que está acontecendo dentro de sua cabeça antes de levar as coisas. Mas é quando ela finalmente se abre. Ela diz a ele que Naomi e Yayoi estão planejando casar, e as pessoas ao seu redor começaram a agir como se a pousada pertencesse a elas. Por causa disso, o futuro que ela imaginou para si mesma agora parece estar desmoronando. Ela também admite que o motivo pelo qual o impediu antes não teve nada a ver com não desejá-lo. A verdade é que ela estava com medo, aceitar que ele realmente se importava com ela parecia muito mais assustador do que afastá-lo. Depois que ela sai, o Atari fica sozinho com um pensamento amargo. A vida poderia ter sido muito mais fácil se ele tivesse se apaixonado por alguém mais simples. Mesmo assim, ele não pode deixar passar. Ele vai direto para a pousada, determinado a obter respostas em vez de ficar sentado adivinhando. Assim que ele chega, Naomi resolve toda a bagunça. Ele diz que nunca teve nenhum plano de assumir a pousada e deixou a história só se espalhar porque a mãe dele se emocionou e começou a presumir as coisas. Então ele conta a Wataru mais sobre o passado de Satsuki. Sua mãe biológica mal lhe deu nenhum cuidado real e continuou escolhendo relacionamentos instáveis em vez de criá-la adequadamente. Naquela época, Naomi muitas vezes trazia Satsuki para a casa de Watari, e aqueles dias se tornaram preciosos para ela. Mas quando o verão acabou, ela sabia que parte de sua vida também desapareceria. No caminho para casa, Watari finalmente junta as peças. Satsuki não está distante porque ela não se importa. Ela é cuidadosa, pois as pessoas importantes em sua vida sempre foram incertas ou temporárias. O vínculo que ela construiu com ele tornou-se a única coisa que ela não podia perder. É exatamente por isso que ela continua hesitando agora. No dia seguinte, Naomi fala com Satsuki e conta claramente que nada foi roubado dela. Se ela ainda quiser herdar o Yin algum dia, essa estrada ainda está aberta. Cerca de uma semana depois, todos se reúnem no local onde ela trabalha. Enquanto eles estão lá, Tokui diz que não se envolve mais no drama do relacionamento de outras pessoas. Na mesma época, Yukari finalmente fala honestamente com Satsuki. Ela admite ciúme, a tornou egoísta, e mesmo depois de ser rejeitada mais de uma vez, ela continuou forçando seus sentimentos a avançar. No final, ela teve que aceitar que o coração de Watari já havia escolhido Satsuki há muito tempo. Satsuki então admite sua própria fraqueza. Ela diz que a razão pela qual ela não consegue avançar adequadamente é porque ela continua pensando que não é suficiente para ele. Esse medo continua impedindo-a toda vez as coisas se tornam reais. Poucos dias depois, Watari marca um encontro com ela novamente e trabalha sem parar. Então ele não irá decepcioná-la chegando atrasado. Mas quanto mais tarefas ele conclui, mais tarefas novas empilham em cima dele e ele começa a se sentir esmagado. Então, no momento em que finalmente sai, ele vê Satsuki esperando lá. Ela diz a ele que entrou apenas para conhecê-lo. Dessa vez ele não se esquiva ou suavizar qualquer coisa. Ele diz claramente a ela que a ama. Mais do que isso, ele diz que quer um futuro com ela. Ouvir isso a deixa vermelha instantaneamente, e finalmente eles compartilham o beijo que havia sido adiado repetidas vezes por tanto tempo. Depois, o Atari diz a ela que decidiu não continuar para a faculdade. Em vez disso, ele quer começar a trabalhar como chefe assim que se formar. Ele admite que esse tipo de horário pode mantê-los muito separados. Satsuki diz que pode aceitar isso, porque agora ela acredita nele completamente. Ela também diz a ele que ainda planeja comparecer própria universidade, o que significa que seu próprio caminho também será movimentado. Mesmo assim, com os dois se movendo rumo a futuros incertos, eles finalmente ficam felizes apenas por estarem lado a lado no presente. Nas semanas seguintes, o Atari e Satsuki entram em uma rotina que parece quase uma vida de casados. Ele assume a cozinha enquanto ela cuida do resto do trabalho doméstico. De vez em quando, o aviso de Tamil volta à cabeça de Watari, lembrando-o de não se apressar nas escolhas de adulto também. Cedo, e só isso é suficiente para fazê-lo se sentir estranho. As coisas não estão indo tão bem em seu trabalho. Na maioria das vezes, ele fica preso em trabalhos de preparação de baixo nível e isso começa a torná-lo nervoso. Ele teme que, quando a escola terminar, ainda não tenha aprendido o suficiente para se tornar o tipo de cozinheiro que ele quer ser. Para ele, construir um futuro estável é o que mais importa, especialmente porque ele quer ser capaz de se manter sozinho e ser confiável para Satsuki. No Pituap, ao mesmo tempo, Satsuki felizmente se dedica a cuidar das coisas em casa. Ela limpa, prepara o banho para ele e acaba encharcado ao fazê-lo. Naquela noite, assim que o Atari retornar, a atmosfera entre eles se torna muito mais íntima, e ele começa a se perguntar se o relacionamento de Tamil, o aviso ainda parece tão simples quanto costumava ser. No dia seguinte, na escola, Satsuki parece indisposto. Abe acontece de ouvi-la dizer que seu colega está atrasado este mês, e ele imediatamente pula para a conclusão mais dramática possível. Certo de que o Atari está prestes a ser pai, ele sai correndo para contar a Tokui, que diz que vai investigar o assunto. Mais tarde, os meninos trazem a história para o Atari, junto com a notícia de que Satsuki está doente. Ele ignora a teoria selvagem e apenas se concentra no fato que ela deve estar se sentindo péssima, então ele vai direto para casa para ver como ela está. Satsuki está com febre, e ao acordar e vê-lo ali, decide provocá-lo.
Ela pede a ele para ajudá-la a se acalmar, enxugando o suor de sua pele queimada. Ao fazer isso, Watari menciona que Tokui foi quem disse a ele que ela não estava se sentindo bem, então se pergunta em voz alta. Porque alguém é popular como Tokui nunca acabou com ninguém. Foi quando Satsuki disse que ela... já sabe por quê. Certa vez ela viu algo no telefone dele por acidente e passou a acreditar que havia... ainda é uma garota que ele não abandonou. Mesmo que esse relacionamento tenha acabado, seu coração nunca realmente seguiu em frente. Alguns dias depois, todos se encontram na praia, e o Watari rapidamente esclarece o boato, dizendo que definitivamente não há nenhum bebê a caminho. Satsuki então acrescenta casualmente que os dois estão apenas se beijando por enquanto e não planejam continuar até depois da formatura. Essa resposta é o suficiente para fazer Abe e Tokui desejarem nunca ter perguntado. Não muito depois, Tokui finalmente conta ao Watari o que realmente está em sua mente. Ele diz que está procurando por seu X aqui, ela foi seu primeiro amor, e mesmo que eles estivessem juntos apenas por um ano, ele nunca realmente teve encerramento. Depois de aprender, ela ainda estava envolvida com a pessoa antes dele. Agora ele apenas quer ver como ela está, ele pode finalmente seguir em frente. Enquanto ele fala, velhas memórias continuam vindo à tona, e ele passa o dia inteiro procurando por ela na praia. Ele está prestes a desistir quando ele finalmente a vê caminhando por perto com sua filha. Aki está surpreendentemente feliz em ver ele novamente depois de todos esses anos. Ela explica que eventualmente deixou o homem que causou todos o problema naquela época e mais tarde se casou com outra pessoa. Ela agradece a Tokui por quão gentil ele foi com ela durante o tempo que estiveram juntos. Vê-la vivendo em paz e sorrindo finalmente lhe dá a resposta que precisava, e pela primeira vez ele sente que pode realmente deixar esse capítulo para trás. Nessa época, Yukari começa a ser notada cada vez mais depois de ser escolhida como a garota principal. Em um drama de TV, um dia, Shimada está esperando o Watari quando seu turno termina, e pede que ele venha junto porque Yukari tem se sentido péssima ultimamente. Ao chegar na casa dela, ele descobre o que realmente está acontecendo. Yukari tem uma cena chegando onde ela tem que beijar alguém, e ela não consegue. Tenho a ideia de que esse seja o primeiro. Então a coisa toda era apenas o plano dela de conseguir o Watari lá, e ela mesma pede um beijo pra ele. Mesmo depois de perceber isso, o Watari ainda recusa, fazendo o seu melhor para decepcioná-la sem ser duro. No dia seguinte, ele vai com Satsuki para casamento de Naomi e Yayoi. Satsuki congela na hora de parabenizá-los, então o ator sugere que ela escreva primeiro o que ela quer dizer e use isso para organizar seus pensamentos. Mais tarde, Naomi agradece aos dois e diz que sua família só conseguiu voltar a ficar junta porque Satsuki nunca parou de tentar consertar o que havia desmoronado. Naquela noite, Satsuki fala, em particular com Yayoi, e admite algo que ela está escondendo. A ideia de se casar com Watari a assusta porque ela não consegue se imaginar sendo mãe de alguém ou criando uma família dela mesma. Watari ouve isso. Mais tarde, quando ele fala com ela a sós, ele diz que ela não precisa ter vergonha de se sentir assim e que ele não está tentando apressá-la em qualquer tipo de futuro assim. Ele então sugere que ela permaneça no final um pouco mais e passe mais tempo se reconectando com seus pais. E ela concorda. Enquanto ela fica lá, o Watari volta para a casa de Tamayo, e passa a prestar mais atenção nas pessoas ao seu redor, principalmente Tamayo e Suzu. Ele fica pensando no que Naomi lhe disse antes, que Satsuki sempre se sentiu desconectado da ideia de família, porque ela nunca sentiu carinho por sua mãe biológica, e que pode ser exatamente por isso que a ideia de se tornar parte de uma família parece tão difícil. Na noite seguinte, o Watari vai ao encontro de Satsuki na estação, e os dois acabam pegos sob forte chuva, enquanto ficam encharcados. Ele diz a ela que sente muito por criar filhos e família tão cedo antes que ela estivesse pronta para ouvir algo assim. Então ele conta a ela mais sobre sua própria mãe, explicando que ela também tinha uma história dolorosa com a família e acabou deixando-os para trás após o casamento. Essa confissão alivia algo dentro de Satsuki. Ela percebe que não está quebrada ou estranha por não se sentir próxima da própria mãe. Então o Watari diz a ela que a única coisa que realmente importa para ele é que ela esteja ao lado dele, seja qual for o futuro os dois acabam tendo. Ele admite dizendo que tudo isso parece ainda mais assustador do que quando ele primeiro pediu que ela ficasse com ele. Ao ouvir isso, Satsuki envolve os braços em volta dele e o segura perto. Ouvindo as batidas nervosas em seu peito, algum tempo depois Makina passa pelo trabalho de Watari e ele fica feliz em saber que ela optou por não ir embora. Em vez disso, ela decidiu ficar e continuar perseguindo-a, objetivo como atleta. Mais tarde naquele dia, Shimada leva Yukari ao restaurante para reservar um lugar para a festa celebrando seu drama. Enquanto eles estão lá, Watari pergunta sobre a cena do beijo que ela estava estressado antes. Shimada deixa a verdade escapar imediatamente. Yukari estava atuando, dramática à toa, pois a cena era só com o cachorro dela. Depois disso, Yukari admite que ela realmente tentou enganar o Watari para que a beijasse, pede desculpas e até pede a Satsuki para ir ao festa também. Em outro lugar, Suzu vai nervosamente até a floricultura de Tokui, parecendo que vai desmaiar.
do pânico. Então, de repente, ela diz a ele que gosta dele e pede que ele continue amigo dela até ela é mais velha. Tokuya é completamente pego de surpresa. Então, em vez de falar muito, ele calmamente dá a ela um vaso para levar para casa. Suzu felizmente o traz de volta e o planta no jardim. Assistindo de distância, Sholatora admite ao amigo que também gosta de Suzu. Mas só de saber que Tokuya existe é o suficiente para fazê-lo perder a esperança antes mesmo de tentar. De volta ao restaurante, em um dos Wataris, colegas de trabalho perguntam por que ele escolheu esse caminho. O Watari diz que quer poder apoiar a garota que ele planeja se casar algum dia. O cara imediatamente desliga isso, dizendo que as habilidades atuais de Watari são nem de longe o suficiente e que neste momento ele mal consegue lidar com seu próprio futuro. Isso bate forte, mas também leva o Watari a levar a culinária mais a sério. E ele começa a almejar ganhar um verdadeiro qualificação de chefe. Ao mesmo tempo, Satsuki aparece de repente na casa de Tamayo para almoçar e quase lhe dá um ataque cardíaco só de aparecer. O Watari corre para casa, preocupado com Satsuki. Pode causar problemas, mas quando ele chega lá, o clima é completamente normal. Todo mundo é apenas comendo juntos pacificamente. Mais tarde, antes de Tamayo sair para o trabalho, o Watari agradece desajeitadamente por tudo, principalmente por cuidar de Suzu quando não podia. Tamayo mantém tudo simples e diz a ele que sempre estará lá sempre que precisarem dela. Não muito depois, Suzu mostra a Satsuki o jardim, agora cheio de girassóis altos. Vê-los traz de volta a memória de o velho jardim que ela arruinou anos atrás. Então Satsuki finalmente pede desculpas a Suzu. Suzu aceita isso com não há problema, mesmo que ela provavelmente não se lembre do que aconteceu. Alguns dias depois, todo o grupo vai à praia para guardar boas lembranças juntos. Suzu está tentando se bronzear porque ela ouviu que Tokuya uma vez gostou de uma garota de pele mais escura. Enquanto eles estão lá, o Watari diz a Satsuki para fechar os olhos dela. Ela começa a pensar que ele pode estar prestes a lhe ligar, mas quando ela os abre, ela encontra um relógio em seu pulso. Em vez de se decepcionar, ela diz que gosta mais assim. Então, o Atari diz a ela que algum dia, quando chegar a hora certa, ele quer se casar com ela. Satsuki diz, sim, na viagem de trem para casa, Satsuki e Suzu adormecem encostados nele, um de cada lado. E durante o sono, Satsuki sonha novamente com aquele campo de girassóis. Só que desta vez, ela finalmente consegue chegar até ele. E é isso no vídeo de hoje, gente. Great, pessoal. Assista ao vídeo a seguir, e eu te encontrarei no próximo.